Boa noite, maravilhosas. Sejam todas bem-vindas ao Macumbice Podcast. Eu sou a Yalorixá, Mila de Oxum. E eu sou Cássia de Iemanjá e nós estamos aqui para quebrar tabus e romper o seu preconceito, te trazendo para o nosso mundo da macumba e te deixando ainda mais maravilhosa. Aqui nós vamos falar sobre amarrações, feitiços amorosos, simpatias, autoestima e tudo que vai te trazer para dentro desse novo mundo. E hoje a gente vai falar de um assunto super especial que vocês estão sempre pedindo, sobre relacionamento, sobre como vocês devem se comportar depois de realizar um feitiço, um ritual, um trabalho, e algumas coisas também em relação às atitudes de vocês, que às vezes vocês não sabem se comportar no dia a dia, porque como a gente diz, 70% é magia, 30% é atitude. Né, Cássia? Exatamente. Então, eu vou trazer aqui algumas dúvidas que aparecem muito no nosso atendimento. Algumas vocês me enviaram, outras é do dia a dia mesmo que eu recebo. E a gente vai desenrolando aqui conforme as coisas forem acontecendo. Eu acho que a que mais aparece, assim, sempre mesmo, é o que fazer quando ele some? O que fazer quando ele some? Eu vou atrás, elas perguntam se devem ligar, se devem mandar mensagem. É que, na verdade, a maior parte do erro de quando ele some é tu tentar insistir, ficar mandando mensagem, ficar ligando, insistindo na situação. Porque, ao contrário do que vocês pensam, quando a gente tá ali mandando mensagem e a gente tá achando que daí ele vai dar a atenção pra gente, eles pegam nojo, eles se irritam com a situação. E aí vocês acabam sem ficar com ele e sem dar nenhuma chance de conversar, porque às vezes é muito isso. Vocês têm que dar espaço para a pessoa, né? Tem que deixar a pessoa respirar. Porque às vezes não é uma questão de ele nunca mais vai falar comigo. Homens e mulheres têm o comportamento diferente, têm os pensamentos diferentes em relação a relacionamentos, né? E o homem, por si só, como a gente fala muito dentro do atendimento, o homem ele tem essa parte de não conseguir separar as coisas. Então, o que eu digo em relação a isso? Que muitas vezes, se eles estão com problemas no trabalho, eles não conseguem separar da parte amorosa, né? Então, eles acabam juntando tudo. Então, às vezes, o problema não é com elas especificamente. O problema é porque ele está mal financeiramente. E aí ele não está dando tanta atenção para ela, sabe? E isso acontece muito no nosso atendimento. E aí vocês acabam achando que é com vocês. Ele não me quer mais, ele não fala mais comigo. Às vezes até quando são casadas, né? Mas ele tem outros problemas na cabeça. Então, uma coisa principal que vocês não devem fazer, na verdade, é ficar insistindo, mandando mensagem. Tem que deixar a pessoa respirar, a pessoa pensar, né? E não se dá esse espaço. Tem que deixar a pessoa sentir saudade. E qual é a atitude correta, então? Como que se deve se posicionar quando isso acontece? Chega na sexta-feira, ele sumiu, ou mesmo mandei bom dia, ele não me respondeu. Como é que eu consigo me comportar de maneira correta para não estragar a parte da magia e também não pensar que ele... Porque uma dúvida que elas têm muito, tá? Mas se eu fiz a magia, eu tô interessada, mas eu não mandar ali um bom dia ou disser como é que eu tô, ele não vai saber que eu tô interessada. Então, ele vai sumir, desaparecer e eu nunca mais vou falar com ele. Como é que eu me comporto? Mas a parte da magia, do feitiço, é justamente para ajudar com que eles, né, lembrem delas, procurem, sinta saudade, né? Então, tem que deixar essa parte do feitiço e a parte das entidades fazer isso. Agora, a parte delas é, muitas vezes, ele sumiu, ele não está respondendo, vai viver a vida. Vai prestar atenção em você mesma. E é o que a gente diz muito no atendimento, né? Vai procurar alguma coisa que goste de fazer, vai cuidar de si. Eu digo, aí tem muitas que dizem, mãe, eu não tenho nem dinheiro para cuidar de mim, eu não tenho dinheiro para ir no salão, faz em casa. É super importante isso. E é uma coisa que faz toda a diferença, sabe? Então, quando ele sumiu, não faz nada. Se ele está ignorando, não manda mais mensagem, porque uma hora ele vai mandar. Porque ele vai ver, não, peraí, não está me respondendo, não está mais me mandando mensagem, vou perder. Tem que sentir saudade, tem que sentir falta. Então, quando vocês se sentirem mal, assim, que ele não responder,
tirem um tempo para vocês mesmas, façam o que vocês gostam, cuidem de vocês, cuidem dos pensamentos de vocês. Tem muitas situações que tem muita mágoa, muito rancor, teve muita briga. Então, se recuperem disso, aproveitem esse tempo para isso, sabe? E eu tento aconselhar isso muito dentro do atendimento, né? Aproveitem esse tempo para vocês mesmas. Sim, acontece também, às vezes, de ser um relacionamento já mais longo, ou mesmo a pessoa se esquecer da própria identidade. Tu vê que todo aquele sofrimento está relacionado ao outro. Ou eu não consigo viver mais sem, eu não consigo levantar da cama, eu não consigo dormir, eu não consigo comer. Então, esse é o start mesmo para esses relacionamentos. Tu se oportunizar, renascer. Reconhecer que ambos são pessoas diferentes e aproveitar esse tempo longe para encontrar sua própria identidade. Exatamente. Eu vejo que muitas procuram a gente dando atendimento justamente porque elas não se veem mais. Elas veem só o outro. Tudo que faz na vida é a partir do outro. Elas não tiram mais um tempo para si. Mas eu acho que isso também não é só dentro do atendimento. Nós, mulheres, a gente tem a facilidade de acabar fazendo isso, né? Uhum. Pelo jeito, a gente acaba sendo mais intensa em relação a relacionamento, a sentimento. Então, a gente não consegue separar. Então, a gente foca muito na parte amorosa. E acontece isso muito quando elas procuram a gente. Assim, elas estão muito magoadas. E tem essa situação de, eu não consigo viver sem ele. Como que não consegue? É muito pesado a gente colocar a responsabilidade da nossa felicidade na mão de outra pessoa. Que às vezes a pessoa nem sabe, na verdade, a pessoa não tem noção disso, né? Porque, como eu disse lá no início, homens não sentem que nem a gente. É diferente, né? Então, acho que acontece muito essa parte do não vivo mais para mim, eu vivo para o outro. E isso, inclusive, afasta o outro. Exatamente, porque sufoca, né? E, sim, sufoca e assusta também, né? Às vezes a gente não dá conta nem da gente mesmo, tu pensar que tu vai ter que carregar o outro, a felicidade do outro ou as necessidades do outro é muito complicado. Acho que falta muito desse equilíbrio. Eu acho que acaba afastando muito porque deixa de ser um amor. Vira uma obsessão. Uhum. Eu preciso dele aqui. Tu deixa de querer a pessoa porque tu admira, porque tu se sente bem, porque tu respeita a pessoa. Não. Tu começa a querer obrigar que a pessoa esteja ali a todo momento. Então, vira uma obsessão. E aí não se sabe separar o que é amor, sabe? O que é obsessão, o que é a necessidade. Então, acho que acontece muito isso dentro do relacionamento. Tem muitos casos que eu já atendi que é simplesmente isso. Não é mais amor. É a obsessão de querer ter a pessoa do lado de qualquer maneira. Já teve casos que a gente teve a ajuda da magia, a pessoa voltou, né, com quem queria e depois terminou. Porque se arrependeu. Se arrependeu até de ter feito alguma coisa. Por quê? Porque não amava mais. Era só a função do costume. Acostumou com a pessoa do lado, né? E eu acho que acontece muito isso, assim. E isso eu não estou falando só dentro do atendimento. Isso eu estou falando em relação a todas as mulheres. Nós, mulheres, a gente tem muita facilidade de ir para esse lado, de não conseguir separar as coisas. Perder o time da troca, né? Porque o relacionamento, ele é uma troca. Quando começa a desequilibrar a balança, fica complicado. E a gente consegue ver muito isso. Aquilo, fulaninha fazia tudo pro fulano. Ele nunca vai conseguir uma mulher que nem a fulaninha. E ele não quis. Aí fica perguntando, nossa, mas por que ele não quis? Foi exatamente isso, não tinha mais troca. Uma estava deixando de viver. E o outro estava carregando sozinho a responsabilidade da vida dos dois. É muita cobrança. É muita cobrança. Fica pesado, né? E tem essa coisa, o homem, ele gosta da conquista, né? Então, ele gosta de conquistar. Então, quando ele perde isso, que graça tem? Qual é... Não tem, e elas não se deixam, como eu disse, não se deixa nem sentir saudade. Não dá tempo do cara sentir saudade. Porque é mensagem o dia todo, áudios, ligações. Eu me lembro que teve um caso que eu atendi, que ela disse assim, ele me bloqueou até das ligações. E aí eu perguntei, então, mas quantas vezes tu ligou pra ele? 53 vezes. Como assim, gente? Tipo...
Qualquer um bloquearia, tipo, 53 vezes. Então, assim, e isso eu nunca vou esquecer. E aí ela ficou chateada, sim, eu entendo, mas, gente, 53 vezes. Não tinha como. E o cara tava trabalhando. Ainda por cima. O que o cara ia fazer? Sabe? Porque, às vezes, eles pedem, para de ligar. Aí elas ligam mais para saber por que eles pediram para parar de ligar. Gente, não liga. Respeita, tem que ter o respeito do espaço da outra pessoa também, sabe? E acho que é bem difícil isso, lidar com isso, sim. Então, é uma coisa que a gente acaba trabalhando bastante dentro do atendimento, né? Uhum. Lembrando que a gente está falando muito aqui, são de relacionamentos disfuncionais, mas não relacionamentos doentes, porque os relacionamentos que têm doença mental no meio, geralmente a gente até aconselha no atendimento que procure um médico, porque não foge do nosso contexto. Com certeza, porque tem umas que têm relacionamento que o cara é depressivo, né? O cara tem TDAH, né? O cara é bipolar, né? Então, isso tem que ter uma ajuda para conseguir lidar, para conseguir entender realmente aquilo ali que está acontecendo. Mas a gente não está falando de pessoas normais que, na verdade, fica doente porque as pessoas são loucas mesmo. Né? Não é? Então, manda, qual mais as perguntas? Quais? Segunda coisa. Tá. Eu quero transformar aquela paquera em namoro. Como é que eu consigo fazer ele entender que eu não quero mais só ser uma paquera? Se posicionando de tal maneira, né? Não dá pra... Acontece de ficar à disposição. O problema, a grande maioria dos problemas é isso. Tipo, ele ligou lá às 7 horas da noite, 8 horas eu tô passando aí pra te pegar pra jantar. Tá, tá bom. Tipo, começa a colocar limites. Não pode ficar à disposição 24 horas pro cara, esperando. E é o que acontece. E muitas vezes elas dão aquilo que tem só dentro de um namoro, elas dão na situação de ficante. Que é essa coisa né, de estar ali, de dar atenção, do cara ter direito de sentir ciúmes, de fazer cobranças, e elas começam a deixar isso acontecer. Então, por que ele ou ela, porque acontece isso também com mulheres, por que ele vai pedir namoro? Se ele já está tendo tudo que ele teria no namoro como ficante, e ainda por cima tendo ainda o direito de conhecer outras pessoas. Então, tem que colocar limites e se posicionar como tal. Agora, ficar à disposição não é uma boa ideia nunca. E é o que acontece. E agora a gente também entrou num outro negócio que acontece muito. A gente fala, não, tu tens que te posicionar. Aí o que acontece, vai lá e dá na cara do homem. Gente, assim, ó... Eu não aconselho, tá? O posicionar não é violência doméstica, entendeu? É se posicionar e dizer, não, peraí, eu tenho as minhas coisas para fazer também, eu tenho os meus horários, os meus compromissos. É esse posicionar. Esquece o tapa na cara, esquece. A violência não é esse se posicionar. É colocar limites, né? Então, essa parte... Mas a gente está falando aqui, isso acontece... com um com o outro, tanto um homem com uma mulher, como uma mulher com um homem. Acontece muito. Acontece bastante. Mas isso do posicionamento é uma coisa que chega sempre em mim, sabe? Ah, não, eu me posicionei. Tá, como que tu se posicionou? Eu falei pra ele que ou ele me assume ou ele vai embora. Tu não tá te posicionando, tu tá impondo. Exatamente, tu dando uma ordem, tu tá tentando fazer que ele tenha que ter uma escolha. E não é. É falta de diálogo, conversa. Conversa. A conversa é que vai resolver isso. E, exatamente. Por exemplo, a gente vai dar um exemplo que acontece muito. Chegou, vai na sexta-feira, você liga, encontra na balada, vai dormir na casa dela. Chega sábado, às 5 da manhã, vai embora. Não dá mais notícia. Não, né? Conversa com a pessoa. Olha, fulaninho... não vai dar para dormir na minha casa, porque eu tenho coisa para fazer e também porque é uma parte da minha intimidade. Coloca honestamente o que tu tá sentindo. Se tu tá buscando outra coisa, se tu tá numa fase da tua vida em que tu quer um relacionamento, tu tem que deixar isso claro para outra pessoa. Exatamente. As pessoas não são adivinhas. Olha, nesse momento eu tô em transição de carreira, tô estudando, tô trabalhando muito. Esse tipo de relacionamento, de ficar de vez em quando,
me causaria uma preocupação a mais. Então, para mim, não serve. Eu estou procurando uma coisa mais estável. Exatamente. Ele vai achar uma coisa honesta, né? E vai te admirar, porque é muito difícil uma mulher se posicionar dessa forma hoje em dia. Como eu disse, fica sempre à disposição, né? Com medo de perder. E não é ser sincero, é dizer, olha, eu adorei te conhecer e tal, mas nesse momento eu quero realmente um namoro, alguma coisa que me traga mais segurança, porque eu estou precisando, né? E explica. E falta o diálogo. E eu acho que tem muito essa coisa que nem tu falou, de posicionar cobrando, impondo, né? Ou isso ou aquilo, né? Ou eu... E não é assim. Tanto em relacionamento que ainda não é um namoro, como pessoas que já estão junto. Uhum. E principalmente quando tem um filho dentro da situação, né? E ele tem um filho ou ela tem um filho, né? Ele quer ficar com o filho, né? E não fica comigo, não dá bola para mim. Gente, isso é uma disputa que não existe. Não tem como disputar com um filho, sabe? Não tem como botar para escolher assim, ou o teu filho, ou... Não existe isso. E isso acontece muito também. Muito. Então, falta maturidade para lidar com as situações, sabe? E é aquele desespero de tentar manter a pessoa ali. Mesmo sabendo que a pessoa muitas vezes não está se sentindo à vontade com aquela situação, aquela cobrança. E é com essas cobranças e essa maneira de se impor de uma maneira ruim que acaba o relacionamento, logicamente. E essa questão do filho, ela é bem complexa, porque tem muitas pessoas que entram no relacionamento pensando, não, eu vou tirar de letra, ou vai dar tudo certo, ou ele vai se apaixonar por mim, vai se afastar. E não acontece, não é assim, e não tem que ser assim, né? É aquilo que eu sempre falo, eu tenho um relacionamento onde meu marido tem 2 filhos que não são meus. Sim. E eu aprendi, é óbvio que eu aprendi, porque eu era uma menina, eu tinha 20 anos, então as coisas foram acontecendo e eu, com a maturidade, fui aprendendo a conviver. É uma outra família. Conviver, respeitar. Respeitar, principalmente, e entender, né? Que aquilo não é uma coisa que tem que ser mudada ou uma coisa que tem que ser aceita, é uma coisa que tem que ser respeitada, de fato. Porque senão vai trazer problema para mim, vai trazer problema para os filhos e vai trazer problema para outra pessoa também. Ninguém vai conseguir se sentir bem num relacionamento onde parece que falta ali uma compreensão ou um pedaço. E acontece também de, eu super entendo meu marido, ele tem os filhos dele, ele sai com os filhos dele, não tem problema nenhum. Aí ele sai, não, final de semana eu vou ficar com as crianças, beleza. Sai da coisa, começa os stories na praia, bebendo com um monte de amiga. Então, não, né, de fato, respeita aquilo. Sim. Não está impondo para que ele diga, não, ele pode ficar com o filho dele, mas se ele ficar com o filho dele, ele vai ter que se preocupar com onde eu vou estar. Não, sabe? É muita coisa, muitas vezes, para chamar a atenção, mas chamar a atenção de uma maneira errada. Né? Que nem a gente diz, bom, fez o trabalho, fez o feitiço, o ritual lá pro fulaninho, né? Não precisa ficar postando que tu tá na festa o tempo todo para provocar. Não vai adiantar, gente. Isso piora a situação. Né? Na cabeça de homem, isso não é tipo assim, olha, que linda ela está na festa. Olha que linda, ela não tá nem aí pra mim. Ela tá ficando com outros caras. É isso na cabeça do homem. E isso piora a situação. Né? E acontece muito isso. Muito. Dentro do atendimento. Elas fazem os rituais. Ele não tá dando bola pra mim, então eu vou botar lá uns status na festa, bebendo, pra ver se ele me dá bola. Não. Acaba tirando, o cara fica mais longe ainda da situação. Então, por isso que tem que cuidar as atitudes, né, do que está fazendo, porque senão não adianta, feitiço não vai ajudar, né, se não tiver as atitudes corretas, que ajudem com aquilo que já está se realizando, que as entidades estão trabalhando no plano espiritual. E, então, a gente tem uma mentoria voltada a isso, a mentoria da conquista. Sim. Como é que ela funciona? O que tu pensou para planejar essa mentoria? Para atingir essas pessoas que já estão no relacionamento, mas as pessoas que não querem, que estão trocando de parceiro? Qual é o público? Essa questão da mentoria justamente veio por conta dos atendimentos,
por eu identificar que muitas não sabiam como lidar dentro de um relacionamento saudável. Porque muitas ou vieram de outros relacionamentos que já eram ruins, vieram traumatizadas, né? E elas trazem isso para dentro do relacionamento novo, né? Porque isso vira um costume. O relacionamento ruim, ele vira um costume da pessoa. Quando não tem briga, a pessoa estranha. Então, a mentoria ela veio para ajudar nisso, né? De reeducar a pessoa a ter um relacionamento saudável. Um relacionamento onde tenha conversa, onde tenha respeito, onde tenha limites, né? E ajudar na conquista também, né? De saiu a primeira vez, não ficar lá no outro dia enchendo o cara o dia todo de mensagem, ligando, né? Ai, tudo bem, como é que tu tá? Já virou... É que muitas acontecem, sai com o cara uma vez, já virou um casamento. E aí ficam bravos porque o cara não respondeu. Gente, as pessoas trabalham, sabe? E às vezes não está respondendo porque está trabalhando, né? Tem os compromissos dele. Então, a mentoria ela veio para ajudar nessa parte, a lidar com isso, a aprender a se impor da maneira correta, né? Conversando, se impondo, mostrando os seus limites. Ó, esses são os meus limites. Tá bom para ti? Se tá bom para ti, a gente continua. Se não tá bom, cada um vai pro seu lado. Eu acho que falta muito isso, né? E também ele tem o bônus ali de eu falar sobre muitos gestos, entender as pessoas a partir dos gestos que acontece, que é bem legal para quem, principalmente para quem sai a primeira vez com alguém, de entender o que ele já está querendo com algumas coisas ali, de gestos mesmo, com as mãos, o jeito que ele se comporta, com a cabeça, é uma leitura fria. Ah, vai ser muito interessante. É bem legal. Bem legal. Então, por quê? Porque realmente eu acho que essa parte é a mais difícil dentro do atendimento. É de lidar e explicar. Não, tu tem que conversar. Tu não pode cobrar. Tu não pode impor. Tu não pode mandar. É conversa. É uma outra pessoa. É respeito. Então, assim... E é muito engraçado isso, porque seria uma coisa que seria básico, né? Fácil, mas não é. Por quê? Porque muitas já vieram de outros relacionamentos assim, ou foram educadas assim, né? Que às vezes pergunta a opinião lá de alguém da família e a pessoa diz: não, fulaninha, tu tá certa, fazendo errado, tá certa. E alimenta aquilo, né? E alimenta. E isso é muito complicado. Então, e aí atrapalha muito o quê? Na autoestima, na autoconfiança, porque coloca todo esse peso em cima da outra pessoa. Né? Tipo, ele não falou comigo, nossa, eu sou uma droga, sabe? Ele não tá me respondendo, é porque eu não sou mulher para ele. Então, vai se criando muita coisa sem nem a outra pessoa ter falado e muitas vezes nem pensado isso. Então, é isso. Eu acho que é uma das partes, a parte mais difícil dentro do atendimento é ajudar nessa reeducação delas, porque de tudo isso, porque é uma coisa que se complementa, né? O relacionamento e a autoestima. E nós, mulheres, a gente precisa muito disso, né? A gente acaba dependendo muito. Se o relacionamento não tá bom, ou se eu não tenho um relacionamento. Tem umas que ficam solteiras por bastante tempo, daí elas pensam assim, é porque eu não sou bonita, porque eu não sou interessante para um homem. E não é isso, né? Não tem a ver com isso. Tem a ver conhecer realmente uma pessoa que vai querer aquilo naquele momento, sabe? E isso a gente pode falar até de lugares, né? Porque tem umas que querem um relacionamento, eu quero um namorado. Vai todo final de semana pra balada, tu não vai achar um namorado na balada. Raríssimas exceções. Exatamente. Então, assim, até lugares que tu vai ir... Então, peraí, eu quero um namorado. Não é o lugar, não é na balada. Então, eu começo a ir a outros lugares, de repente, para conhecer. Vai num pub, né? Vai ali comer num restaurante, uma coisinha mais tranquilinha para conhecer pessoas novas que seguem mais essa linha. As pessoas, às vezes, acham que é besteira, mas não é. Vou dar uma dica da mentoria ali sobre o posicionamento, já que tu falaste na balada. Uma dica muito importante, tá? Sempre que vocês forem falar com a outra pessoa para se posicionar, não a acusem, não falem das atitudes dela.
Porque no momento em que vocês fizerem isso, elas não vão mais ouvir o que vocês estão falando. Por quê? Porque se sente atacada. Então, ao invés de realmente querer escutar o que tu tá dizendo, ela vai pensar numa coisa para te responder. E geralmente é uma coisa negativa. Sentiu atacada, ela liga o start do luta ou fuga e não te escuta mais. Então, uma tática ótima na hora da conquista ou na hora de tu falar das coisas que tu quer é tu se usar como exemplo. Por exemplo, agora, conheci o fulaninho na balada. Vou dizer pra ele, eu tava afim de namorar, mas eu vi que tu quer só festa, farra, beberança. Não fala isso. Fala assim, ó. Eu tô numa fase em que eu não saio tanto pra balada. Às vezes eu vou, mas eu tô buscando uma companhia pra fazer isso um programa legal, um programa de vez em quando. Eu tô numa fase em que eu quero um relacionamento sério. Tu vai captar muito mais a atenção da pessoa do que se tu atacar ela, dizer, tu gosta disso, disso e disso. Tu tá tajando a pessoa, tu tá afastando ela de ti. Então, fica ali uma pinceladinha da mentoria sobre conquista e relacionamento. Não, e a parte das redes sociais, né? Não precisamos citar. Não, vamos citar a parte das redes sociais. Parem de fazer fake. Parem. Ele foi lá, bloqueou em tudo. Ai, mãe, ele me bloqueou em tudo. Ai, mas eu tenho um fake. Esquece, gente. É a pior coisa que vocês podem fazer. Não dá para tirar conclusão da vida de uma pessoa pela rede social da pessoa, né? Lá na rede social, as pessoas mostram o que elas querem mostrar. E não dá. Tem muitos relacionamentos que lá dentro da rede social é perfeito. Fora da rede social não é aquilo, que senão a gente não atenderia tantos casos amorosos, inclusive. Com certeza. Né? Então, parem. Eu fui lá e vi que ele comentou a foto da fulaninha. Tu viu como? Porque foi lá, né? Olhar, catar, olha todas que ele segue, que segue ele. Então, parem, porque vocês criam monstros. Criam, né? Cria monstros, cria mulher, dá cor pra ela, a voz. É verdade, cara. E é um troço, assim, e eu fico... Como assim? Tu tem certeza disso? Não, é porque eu vi, eu concluí, ele comentou. E é tudo vira. E as redes sociais, hoje em dia, ela atrapalha demais. Demais. Não adianta. Não, e a cabeça também. A gente já teve uma situação de uma cliente que me ligou 5h30 da manhã, porque o marido saiu para trabalhar e mandou uma mensagem que à noite ia conversar com ela. E aí ela ligou e ele não atendeu, então ela concluiu que ele tinha outra, que ele estava indo embora, e ela já tinha achado 1000 subterfúgios, inclusive para matar ela e se matar depois. Observação. Ela tinha casado, ido morar com ele fazia 5 dias. Ou seja, eles recém tinham ido morar junto, sinal que ele realmente queria ficar com ela. Estavam se conhecendo, acostumando, né, na companhia diária um de outro. Daí, quando ele falou, em casa, conversamos. Deu. Ele quer se separar porque ele já tem outra. Ou seja, a ansiedade cria monstros. Então, não dá para ser assim. A gente ri, mas a gente sabe que isso incomoda, magoa, deixa triste. Mas, gente, às vezes é coisa... básica. Tô pensando besteira, se ocupa com outra coisa. Vai ver uma série, vai ler um livro, vai escutar uma música, vai dançar que nem louca dentro de casa. É ótimo, aconselho inclusive, mas parem de pensar coisas que só vai destruir vocês, que só vai puxar vocês para baixo. E parem de dar ouvido para amigas, parentes que dizem: "Não, mas é fulano, mas é assim, é ciclano". Como se diz, vocês têm que olhar como é que é a vida da pessoa, né? A pessoa tem um relacionamento saudável? Não tem. A pessoa cobra, estão sempre se matando, estão. Por que tu está aceitando o conselho daquela pessoa? Se a pessoa não pode, se a pessoa não consegue viver aquilo, como é que ela vai te aconselhar? Não, e tem um plano B. Porque poderia, tá? Ficou ali uma semana junto, não era aquilo que ele queria. Ele poderia chamar ela para conversar. Com certeza, se ele chegar em casa e dizer, olha, eu tô na dúvida se eu quero ou não manter esse relacionamento, tem umas coisas me incomodando. Então eu vou me matar, eu vou te matar, porque eu não tenho mais nada que não seja você. Exatamente. O que a pessoa vai fazer? Vai sair correndo? Né? Exatamente, Paty. É que, como eu falei, homens não são que nem nós. Eles não pensam. Quer ver Homem gosta de DR? Não. Por quê?
Porque eles não conseguem acompanhar os detalhes todos aqueles que a gente joga dentro de uma DR. Tipo, a gente vai dizer assim, mas fulaninho, tu não prestou atenção na mudança de um dedo do meu cabelo? Lógico que não. Homem não presta atenção nisso. Eles não vão reparar. E não é por mal, não é porque ele não te ama, é porque eles não prestam atenção. Eles não reparam. Homem, por exemplo, tem aquela coisa do tipo assim, não cobra... Não, tem a roupa, por exemplo, né? Homem adora sair o quê? Rasgado. Por quê? Porque eles não prestam atenção nisso. Eles não estão nem aí se ele tá rasgado, entendeu? Eles não prestam atenção. E aí vocês querem demais. Vocês querem que eles pensem que nem nós. E não são. São sexos diferentes, pensamentos diferentes, raciocínio diferente. Homem é muito prático. Né? Eles veem coisas que tá ali na frente, olha lá. Porque o homem adora perguntar onde estão as coisas dentro de casa, né? Mas tá ali na frente, às vezes tá na frente dele, ele tá perguntando, cadê a taça? A taça tá aí, fulano. Tá... Aí tu tem que ir lá e mostrar, ó, a taça tá aqui, ó, e tava na frente dele. O homem nunca acha nada. É assim. Então vocês querem, às vezes, que eles pensem e sintam falta do que vocês sentem. Mas eles não são assim. Eles não têm esse raciocínio. E esqueçam, principalmente dia de TPM, por favor. Não adianta. Ai, meu amor, porque a gente fica super sensível, né? E aí a gente lembra de coisas de 20 anos atrás. Mágoas, rancor. A gente joga tudo na cara da pessoa naquele dia. Não tá nem no mundo, né? E ele continua ali sem entender o porquê. É a nossa TPM, gente. Entendeu? Então, vocês têm que começar a pensar nessa parte, tem que ter uma certa frieza e pensar que eles não são a gente. A gente é muito mais intensa, a gente presta atenção em detalhes, a gente que lembra de datas comemorativas. Homem esquece, se duvidar, ele esquece até do aniversário dele. Aconteceu uma coisa muito engraçada que eu preciso contar. Eu tô aqui rindo porque eu lembrei, e é muito emblemático, assim. Eu tava conversando com uma cliente que tava muito triste, desesperada, porque o marido chegava em casa do trabalho e ela achava que ele tinha outra, porque toda vez ele chegava do trabalho correndo, e mesmo que ela estivesse na frente dele, ele não beijava ela. Ele passava correndo, ele ia no banheiro e depois, quando ele voltava, ele falava com ela. Então, ela deduziu que ele provavelmente ia no banheiro escovar o dente ou tentar tirar o cheiro da outra para que se aproximasse dessa. Lógico. Só que daí eu tava falando com ela por vídeo, por áudio, e o meu marido tava atrás. E aí ele me disse, ele tá se mijando, o homem não segura mijo. Eu estourei de rir, né? Eu disse, o quê? Ele, sério, ele tá se mijando, eu também chego em casa correndo, que não vejo nada na minha frente, só quero ir no banheiro. Gente, às vezes não é a outra, é só querer ir no banheiro. Sim, aí eu falei pra ela, e ela disse, realmente, ele sempre vem e vai direto no banheiro, porque de onde ele sai pra trabalhar até ele chegar em casa dá em torno de 40 minutos. Então era todo um problema, embora o cara só queria mijar. Tem umas que contam o tempo que o cara faz do trabalho até a casa. Se dá 2 minutos a mais do que geralmente ele tá me traindo. Gente, existe trânsito, sabe? A pessoa tem que pegar o trânsito, entendeu? É demais. E é isso que às vezes eu não consigo entender. Porque aí a gente cria um sofrimento pra gente. Um sofrimento que não existe. Dá pra ser... É muito mais fácil um relacionamento do que a gente transforma. Porque a gente tem que ser realista, né? Nós, mulheres, somos muito sensíveis. Então, e a gente quer levar e quer que a pessoa entenda, que a pessoa sinta, mas não vai sentir. Não adianta. Então, acontece muito isso dentro do atendimento. A grande maioria tem essa dificuldade de entender que o outro não é a gente, que ele não está pensando assim. E é como eu já disse, tu quer a pessoa 24 horas colada em ti, tu quer cultuar a pessoa do teu lado, porque tem umas que parece, tipo assim, o cara não pode nem sair para trabalhar. Prefere ter o cara ali, porque daí eu sei o que ele está fazendo. Será? Né? Porque existe a rede social, existe o WhatsApp, né? E às vezes a pessoa está ali. Então é muita complicação para uma coisa básica. É só conversar e parar de criar coisas. A gente cria coisas. Nós, mulheres, a gente criamos coisas. Porque a gente já vai tirando conclusão. Não, peraí. Não, então é essa mulher. Aí a gente dá cor pro cabelo da mulher. A gente cria um rosto pra mulher. Não, a gente dá vida.
E aí viram, aquela ali é a outra, que muitas vezes a outra não existe. E outra coisa, não é porque a gente ama aquela pessoa que todo mundo, toda mulher ama aquela pessoa, que vai chamar a atenção de todo mundo. Às vezes, né, é pelo nosso sentimento. E a gente tem essa impressão, por a gente amar alguém, a gente fica, nossa, ele deve chamar a atenção de todo mundo. Não, ele só chama a nossa. As mulheres, as outras estão nem aí para ele, entendeu? E aí elas criam isso também, mas é por causa do sentimento. Então não dá para imaginar, porque a gente gosta dele, todas as outras mulheres do mundo querem ele. Não. Todas as mulheres outras do mundo podem achar ele mala, só a gente que acha ele legal, que a gente ama. Sabe? Então acontece muito isso. E aí a gente tem que aconselhar. E por isso que a gente veio com esse assunto no podcast hoje, porque é uma situação que interfere demais no que a gente está sempre tentando melhorar, que é a autoestima, que é a autoconfiança, de se sentir bem consigo mesma, de ir em busca das coisas. Porque algumas param a profissão, param a faculdade, param por causa que casaram, por causa que estão dentro de uma relação e não conseguem mais se concentrar nas suas coisas, porque a vida se transforma toda na vida do outro. Não consegue mais fazer nada. E isso, para mim, é um pouco assustador, inclusive, às vezes. Sim. Né? Então, a gente tem que saber separar. É um relacionamento? É um relacionamento. A pessoa tem que estar ali para complementar na nossa vida, não para virar a nossa vida. A gente não pode viver para aquela pessoa. Né? A gente tem que viver pelas nossas coisas e aquela pessoa ela vem para fazer parte da nossa vida, para ser um parceiro, para ser um amigo. É esse tipo de coisa. E muitas não entendem isso. E é bem legal a gente dizer que isso não é difícil, é sofrido, mas todo mundo consegue. Porque, pelo menos eu, já fui extremamente tóxica, disfuncional, ciumenta. E eu fui assim? crescendo. Como assim, Cássia? Ainda sou? Não, mas eu não sabia quando tu foi tóxica. Deixa eu falar aí. No começo do relacionamento, eu acho que toda mulher é um pouquinho, quando fica ali mais apaixonada, quando não conhece o outro. Todos temos toxicidades, não? O que tu fazia? Agora tu conte! Não, mas isso de ficar contando os minutos, as curtidas, vendo lá quem foi que curtiu, por que curtiu. Mas escreve qualquer bobagem, vai alguém passando errado. Quem é? Muito já fiz. Ou de dar uma mexidinha no celular enquanto dorme. Viu? Vocês estão vendo? Essa é a Cássia. Não, meu marido sofreu. Ainda sofre. Às vezes eu tenho lá meus surtos, mas é importante. Principalmente gente TPM. Não, mas é que assim, cara, é muito... Só que pra mim é demais. É demais às vezes. É demais a pessoa... Teve um caso de uma brincadeira. Esse foi muito engraçado, inclusive. Eu não sei vocês, mas eu sou muito arriada, assim. Eu sou muito brincalhona, até dentro do meu relacionamento, né? E aí, ela ficou triste, porque ela tinha machucado o dedo, e o menino foi lá, o marido dela, pegou a talinha do dedo e levou pro serviço. E aí, mandou uma foto e brincou com ela, que ia mostrar pros colegas a talinha para folgar nela. Ela se sentiu desrespeitada, porque ele estava desrespeitando ela, que ele estava debochando da cara. Ele só estava brincando, ele estava se arriando nela, como a gente diz. E aí ela mandou um áudio desesperado. Ele não me respeita. Olha o que ele faz comigo, ele me humilha. Gente, era uma talinha de dedo que ele levou para fazer uma brincadeira com ela. Sabe? Então, esse raciocínio eu não consigo entender. Né? Porque é saudável brincar dentro de um relacionamento também. Sim. Né? Não é só brigar dentro de um relacionamento, dá pra brincar. Então, assim, na verdade, ele quis fazer uma brincadeira, ser fofo com ela, e ela... Nossa, ela já tava querendo se separar, porque ele não me ama mais, ele não me respeita. Olha só, ele levou pra mostrar pros colegas. Gente, era só uma talinha do dedo. Né? Então, assim, tem umas coisas... Eu não consigo acompanhar o raciocínio, mas a gente tenta ajudar. Mas muitas coisas são muito mais simples do que a gente cria dentro da nossa cabeça. Muito mais simples. Não dá para transformar tudo num monstro, ainda mais dentro de um relacionamento. Como eu disse, os homens eles não conseguem separar problemas. Entendeu? Eu tô com problema financeiro, eu não vou fingir que tá tudo bem para ti.
né? O homem, ele vai ficar com aquela cara fechada mesmo, porque ele tá com problema financeiro, ele não vai conseguir separar. Não, o meu problema financeiro vai ficar em casa, eu vou chegar cheio de amores para minha mulher. Não, ele vai continuar com a cara fechada lá. Ou cansado. Ou cansado. E não é especificamente com você. É porque ele realmente ele está cansado. E homem não separa os problemas. Não, peraí, o meu financeiro fica aqui, porque a fulaninha precisa da minha atenção. Eu tenho que tratar, sabe? Não dá. E não é porque ele não ame. É porque eles são assim, eles são práticos, né? Então, a gente acaba conseguindo separar muito mais as coisas do que eles. E tá tudo certo, né? Mas muitas não entendem isso. E procuram a gente. Às vezes o cara tá lá. Teve uma outra história que aconteceu no início do... Quando eu comecei a atender. Que foi uma situação em relação a... A menina tinha um relacionamento com um médico cirurgião plástico. E aí ele tinha feito uma cirurgia numa pessoa. E a pessoa veio a falecer na cirurgia. E o cara sumiu, assim, por uns dias, mal falava com ela. E ela estava muito sentida, muito magoada com isso. E aí eu falei para ela, não, mas pode ter acontecido alguma coisa. Eu falei para ela, né, pode ter acontecido alguma coisa, não é especificamente contigo. Daí ela pegou e me contou que ele tinha falecido e ele estava com medo de perder a carteira dele de medicina, tal. Daí, claro, eu super entendi, né? Que era uma coisa muito séria. Mas, mesmo assim, ela estava muito brava, porque ele não estava dando atenção para ela. Entendeu? Não tem noção. Então, não tinha como. Ele estava muito preocupado, porque tinha acontecido uma coisa muito séria, que ele podia perder a licença dele como médico, né? Então, realmente, ele não estava dando atenção por aquilo. Não é porque não queria mais ela, ou porque não amava ela. Então, é isso... A gente acaba dando, às vezes, até menos importância para as coisas do outro. Né? E isso fica aparecendo... Dentro de um relacionamento, isso vira um egoísmo. Né? Tipo, se o outro está com um problema lá e está com a cara fechada, não está me dando atenção, eu vou ficar lá cobrando. Não precisa ser egoísta também. Dá o tempo, dá o espaço da pessoa, sabe? Então, isso falta bastante para muitas ali. E dá o tempo da pessoa, dá o espaço dela e vai se cuidar, vai ver a tua vida, sabe? Vai cuidar de ti, vai em busca das tuas coisas, porque é importante. Aí, umas, quando se separam, ficam, o que eu vou fazer da minha vida? Eu parei de estudar, eu não tenho mais profissão, eu desisti. Mas por quê? Por que desistiu? Por que parou? Porque daí, quando acontece de se separar, não sabe mais o que fazer da vida, não sabe para onde ir. Mas sempre tem para onde ir. É o que eu falo para elas. Parou, continua, recomeça. Exatamente. Vai se procurar, vai descobrir o que tu gosta, o que é legal pra ti. Porque a gente não manda, a gente não tem como mandar no sentimento da outra pessoa. A gente não sabe o que a outra pessoa está pensando. A gente não sabe exatamente o que está se passando lá dentro da cabeça. Então, pode acontecer. Pode acontecer de não ter uma outra na história. Pode acontecer de não ter tido uma traição. Pode acontecer um monte de coisa, mas simplesmente para outra pessoa aquele relacionamento não está mais servindo. E decidir se separar. E aí, o que tu vai fazer? Vai ficar ali esperando eternamente ele decidir voltar contigo. Porque às vezes não tem volta, às vezes acabou um ciclo. É um ciclo que se encerrou e vida que segue. Né? Então, muitas ficam presas naquilo ali. Porque realmente lá no meio do caminho desistiu. Né? Desistiu das suas coisas para viver só aquele relacionamento. Na parte do vamos viver felizes para sempre. É muito legal, é muito lindo nos contos de fadas. Muitas vezes não é assim. Então, a gente tem que ter realmente a nossa vida. Né? A gente tem que procurar viver para realizar nossos objetivos e ir em busca disso, porque isso é importante. Independente se a gente está com a pessoa ou não. Porque faz diferença até para um relacionamento ser saudável. Ter o espaço da pessoa. A pessoa está lá cuidando das coisas dele e eu estou aqui cuidando das minhas. À noite ou final de semana a gente vai se ver, vai ficar junto, vai conversar sobre as coisas. Normal, sabe? Não dá para viver 24 horas. Tem umas que fazem os rituais e nos dias seguintes dos rituais elas mandam, estou esperando ele me chamar. Por quê? Porque fica ali em cima do telefone, esperando uma mensagem no WhatsApp, ele ligar, qualquer coisa que indique que a magia está funcionando.
esquece, vai viver, deixa as coisas fluir, Tá né? online. Online. Ele tá online, mas não está falando comigo. Ainda bem que agora criaram a configuração de tirar o online. Porque umas ficavam, abriam a mensagem ali, abriam a conversa com a pessoa e ficavam olhando se ele estava online. Ou seja, tá online, mas não fala comigo. Eu me lembro que teve uma situação de uma outra pessoa que ela sabia a outra pessoa, a ex dele, quem era, e ela tinha o número. Então, ela ficava cuidando se ele estava online, se ela estava online. Quando eles estavam... Sério? Dois online. Os dois estavam online porque eles estavam conversando. Gente, existe mais pessoas no mundo. Sabe? Aí, sério, ela ficava... Né? E, às vezes, tem umas que já fazem... o pior é que isso é comum. Não é uma coisa assim, uma pessoa lá. Não, é normal, é dia a dia na gente, né? Eu tô cuidando se ele tá online. Por que ele tá online e não tá falando comigo? E se a outra tá falando com a pessoa? Não, gente, às vezes não tá falando. Na maioria das vezes, na verdade, não é com a outra pessoa. Então, é esse tipo de coisa. Por quê? Porque não se coloca como prioridade a sua própria vida. Né? Mas já aconteceu, não é só... É muito engraçado, porque teve umas... Já aconteceu de umas me ver online. Aí eu tô em atendimento dela me mandar: mãe, tu tá brava comigo, por que tu não tá falando comigo? Gente, como assim? Sabe? Porque tava cuidando, porque eu estava online. Pra mim, toda segunda, né? Porque no domingo, às vezes, eu tenho uma privacidade. Tem umas que eu demoro mais pra responder. E elas dizem: mãe, por que tu tá brava comigo? Tu demorou pra me responder. Não, eu não tô braba. A mãe ou mandam pra ti, né? A mãe tá chateada comigo. Ela tá braba, né? Por causa de tal coisa que eu nem sabia que vocês tinham aprontado, inclusive. Né? Eu nem sei ainda que vocês já aprontaram. Aí, a mãe... É que a mãe sabe que eu fiz tal coisa, né, Cássia? Né? Não, ela não sabe. Ou o normal. Não conta pra mãe, tá, Cássia? Então, tipo, gente... A gente tem que viver a nossa vida. Pra te ver como elas procuram culpado, porque elas sabem que eu vou contar. Por que logo você já sabe? Por que elas vêm contar pra mim se elas querem uma resposta? Eu não tenho como dar se eu não falar, né? Viu? Agora vocês já sabem que ela me conta as coisas, entendeu? Mas é pra me culpar ou depois. Quando... eu falei pra ti não contar. Aí tu mija e a culpa é minha, não dela que fez. E várias vezes ainda tu me conta. Eu disse: tá, mas eu já sabia. Qual é a parte aqui, né? Porque eu também tenho redes sociais, tá, meninas? Então eu vejo as postagens de vocês nas redes sociais. Então muita coisa eu também fico sabendo por lá. Eu também percebo por lá. Então é muito engraçado isso. Então tu acaba colocando total a tua vida, a tua felicidade, a tua alegria, a tua vontade de viver na vida de outra pessoa, na mão de outra pessoa. E às vezes as pessoas, sei lá... Cara, homem, eles têm muita cabeça em Nárnia, assim. Tipo, o que tá pensando? Não tô pensando nada. Por que eu tenho que estar pensando em alguma coisa? Né? Muitas vezes, assim, por que tu não tá? Às vezes tá ali do lado da pessoa. Tá, por que tu tá quieta? Tá pensando no quê? Não tô pensando nada. Não precisa estar pensando nada. Mas ela já tá imaginando, tá pensando em outra. É porque a gente pensa muita coisa durante o dia, né? E aí a gente espera o mínimo que seja a mesma coisa. Mas não é. Tipo, às vezes eles só não estão pensando em nada, realmente. Sabe? E a gente tá esperando que tenha uma reação que nem a nossa. E é muito mais simples. Às vezes eles só não estão pensando, não estão a fim de falar, sabe? Mas é importante que a gente fale que isso acontece também no relacionamento. Às vezes com a mulher, a gente, a gente tem esse atendimento mais voltado para a mulher, mas a gente atende também homens. E muitas vezes os homens acabam também sendo assim, colocando lá toda a felicidade na vida de uma mulher e aí não traz a segurança para ela dentro do relacionamento, né? Porque fica dependente o tempo todo. Por que ele não me ligou? Por que ela não me responde? Né? E aí já aconteceu de a gente falar: não responde mais ela. E aí a pessoa continua mandando mensagem. O que acontece? Ela vai lá e bloqueia o cara. Sim. Por quê? Porque ele não botou, não deu um espaço para a pessoa. É uma possessividade muito grande.
sabe? E acontece. Então, Dos dois lados. Acontece dos dois lados. Homem também, muito. Ah, eu mandei, tá aí a fulaninha me pediu um tempo. E aí, o que tu fez? Pedi por que ela quer o tempo. E aí ela me explicou. E o que tu fez? Eu pedi, mas se ela quer quantos dias? Aí pergunta todo dia se o dia já acabou. Aí bloqueia. Daí eu para de mandar mensagem pra ela. Tá, 20 segundos depois, meu celular. Pim, pim. E se eu mandar flor? Ela vai dar na tua cara. Ela vai dar na tua cara com as flores. Mas acontece, pior que acontece, né? E aí, às vezes, as pessoas só estavam esperando, ela só tá precisando dar uma respirada, né? Só resolver alguma coisa. Só não ter tanta certeza que a outra pessoa é psicopata já dá uma aproximadinha. Exatamente. Então, homens também fazem. É menor, é bem menor isso, mas acontece, né? Do homem terceirizar essa responsabilidade para a mulher. Do tipo, não fala comigo, se tu não falar comigo, nossa, eu não consigo ficar feliz se tu não falar comigo. Né? Eu não consigo trabalhar se tu não falar comigo. Gente, isso é muito pesado. Se tu me deixar, eu vou me matar. Não, é demais. Olha, tipo, tu tá querendo que a pessoa fique contigo, obrigada, e ainda por cima botar mais responsabilidade. Não, se eu deixar ela ou se eu deixar ele vai se matar. E a pessoa, às vezes, e a grande maioria tá infeliz ali, mas tu tem a necessidade de ter a pessoa do lado. E tu não consegue enxergar que a outra pessoa tá infeliz, não consegue simplesmente abrir mão. Não, peraí, não dá, a pessoa não gosta mais de mim, eu não vou obrigar ele a ficar aqui. Teve uma coisa, o meu pai sempre me disse, desde pequena, meu pai sempre me disse que quando a gente ama alguém, não importa se a pessoa tá do nosso lado ou não. A gente quer ver a outra pessoa feliz. E ele sempre falou, não, eu sei que isso é muito difícil, eu sei que isso é uma coisa que pode doer muitas vezes, mas quando a gente ama, a gente não vai querer a pessoa mal do nosso lado. A gente quer a pessoa feliz, a gente quer a pessoa bem. Isso é o verdadeiro amor. E eu acredito nisso. Por mais difícil que seja, às vezes a gente tem que abrir mão para ver a outra pessoa feliz, para ver a outra pessoa bem, né? E não obrigar a pessoa a ficar ali do nosso lado, obrigar a pessoa, não, tu tem que me amar, sabe? Não é assim que funciona. Então, tem que dar espaço. A grande maioria não dá espaço, não deixa o cara sentir saudade, não deixa a mulher sentir saudade, não respeita o tempo. Se ele vai lá, ele vai lá, te bloqueia, tu vai lá e chama em outra rede social, bloqueou no Facebook, no WhatsApp, chama no Instagram. Então, assim, a pessoa vai o quê? Vai pegando nojo, sabe? Vai enchendo o saco mesmo. Porque, realmente, a pessoa não quer falar naquele momento. E não é insistindo ali naquele momento que tu vai conseguir alguma coisa. É se afastando. É muito mais fácil tu deixar a pessoa ter o tempo, se afastar e deixar a pessoa sentir saudade ou sentir que tá perdendo. Homem não gosta de sentir que tá perdendo. Nem nós, mulheres, mas homem incomoda mais. Né? Então, deixa ele sentir que está perdendo, de fato. Dá o tempo, mas muitas não conseguem. Por quê? Porque acha que só um dia que ele não falou com ela, já arrumou outra, já está namorando, já vai casar. Apaixonadíssimo. Já fez uma família, inclusive. Né? E o cara, sei lá, só está lá vivendo a vida dele, trabalhando, sabe? Então, tem que dar espaço. Parar com as 50 e poucas ligações por dia, 100 mensagens, o cara está ignorando, leu a mensagem, não respondeu. Se amem. Só se amem. Ele não respondeu o oi, tudo bom. Para de mandar mensagem. Se respeitem, sabe? E não acontece isso. A grande maioria fica ali insistindo. Quando não acontece de discutir sozinha. Do tipo, oi, tudo bem. O cara visualizou, demorou 1 hora. Por que tu não quer falar comigo? Demorou mais 1 hora. Por que tu não tá me respondendo? O cara nem falou nada. Às vezes o cara, sei lá, continuou trabalhando lá, não respondeu porque não podia, tá no trânsito, tá dirigindo. Tá, mas por que tu não me responde? E começa a discutir. E o cara falou alguma coisa, não, começa a discutir sozinha. Aí daqui a pouco o cara bloqueia. Ai, por que ele me bloqueou? Sim, tá discutindo. Criou toda uma discussão sozinha mesmo. Por que tu não quer falar comigo? Tu deve estar com outra, tu tá me traindo, tu me largou por outra pessoa. Louca. Sim. Manda o número do hospício e bloqueia. Por quê? Porque realmente, assim, porque não tem como entender. Se a gente, às vezes, se parar e colocar no lugar deles ou delas que passam por isso, a gente vai pensar assim, não, isso...
Por que eu vou fazer isso? Porque às vezes enche o saco da gente também, Não, se alguém fizer isso com a gente. E acaba tu também criando a dúvida. Peraí, mas o que tem de tão ruim no nosso relacionamento que eu precisaria estar todo o tempo buscando fora? Exatamente. Porque, poxa, né? A gente tem clientes ali que tu vê que tem sintonia, que flui, que são duas pessoas legais e o ciúme toma conta de uma forma absurda. Sim. É a possessividade, né? É tratar a pessoa como se a pessoa realmente fosse um objeto. Ó, isso aqui é meu, né? E não dá espaço, não respeita. Então, isso é muito difícil. Então, fez ritual, fez trabalho amoroso, fica lá quietinha, cuidando das suas feridas, né? Muitas estão magoadas, traumatizadas com aquele relacionamento, ou vieram de outro relacionamento assim. Tira um tempo para si. Aproveita o tempo que está esperando os resultados e vai cuidar de si. Vai cuidar do emocional, do psicológico, né? Da estética. Arruma cabelo, faz coisas para se sentir bem, né? Nós mulheres, a gente tem isso demais. Vou lá, tô com a autoestima baixa, vou lá, arrumei meu cabelo. Nossa, já sou outra, já me sinto melhor. Não tenho dinheiro, mãe, para ir no salão. Não precisa ir no salão. Arruma em casa, faz em casa, sabe? Então, tira o tempo para si. Vai se curar. Vai cuidar de si própria, sabe? Vê lá, pegar as coisas que deixou de lado. Muitas vezes deixam de fazer coisas, né, que gostavam por causa de um relacionamento. Vai, resgata isso, traz isso para dentro da vida de novo. Então, é o mais importante. Não adianta fazer ritual, fazer trabalho e começar, a partir daquilo ali, mandar a mensagem todos os dias, o dia todo. Não está ajudando, principalmente quando houve alguma briga, né? Quando o cara tá magoado, né? Algumas traem, né? Ai, o cara tá magoado porque levou uma Tu machucou o ego do cara. Então dá o espaço pro cara. Não adianta ficar mandando mensagem, pedindo perdão o tempo todo. Não. Já aconteceu. Agora espera. Espera as coisas melhorar, espera aquilo ali. Ficar mais calmo para sentar, para conversar. E acontece muito também, às vezes, tem um resultado. Ah, ele voltou a falar comigo. Ou voltaram o relacionamento. A primeira briga que tem, elas vão lá e jogam tudo na cara do cara. Primeira briga que tem. Não é o momento ainda de fazer isso. Faz isso mais lá para frente. Não adianta ter resultado. Ai, ele me procurou, vou aproveitar agora para cobrar, para jogar na cara, para cobrar do que eu vi na rede social dele. Para com isso, sabe? Aproveita o resultado, deixa as coisas fluírem, vão conversando. Não é o momento. Tem coisas que fazem, aí depois dizem assim, ai, porque não deu resultado. Não, deu e tu estragou o resultado, né? Tu foi lá, o cara te procurou e tu simplesmente, eu vou agora xingar por coisas que aconteceram há não sei quantos anos atrás. Não é assim que funciona. Tem que ter a maturidade da conversa. E de aproveitar essa segunda oportunidade, né? Exatamente. Eu pincelo muito para elas. Vocês querem uma segunda chance para fazer uma coisa legal e ter uma coisa saudável, ou tu quer uma segunda oportunidade de avacalhar tudo? Porque são coisas diferentes. E é para isso que nós temos todo esse auxílio comportamental, toda essa atenção extra, tá? E esse auxílio comportamental é para todo mundo que faz trabalhos. Não é algo da mentoria. A mentoria é a parte, mesmo para quem está ali fazendo o trabalho que for, tu vais ter esse auxílio comportamental para que tu mantenha o teu resultado e para que tu te torne uma pessoa melhor, para que tu consiga ter relações saudáveis, tanto com marido quanto com filhos, dar uma organizada geral na vida. Ou para que tu pense, não é legal para mim, eu vou botar um ponto final, vou cuidar de mim, vou tocar minha vida. Mas tu vai tocar tua vida com outro posicionamento, evitando esse giro, esse ciclo repetitivo, porque não adianta tu encerrar uma fase ruim e abrir mais 10 fases ruins na tua vida. Tem umas que acontece de a pessoa se separar, se envolver com outra lá, o cara que ama, e aí elas ficam magoadas, com rancor e tal. E aí uma coisa que eu sempre gosto de falar, cura essa tua mágoa primeiro. Porque senão vai voltar e a primeira oportunidade vai jogar essa mágoa toda na cara dele. Então, se tu quer a pessoa de volta, então ou tu cura ou tu deixa essa mágoa lá guardada. Porque não adianta.
fazer um trabalho, fazer um ritual para ir carregar isso dentro do relacionamento depois. Porque isso vai trazer outras brigas, vai trazer a insegurança, vai trazer o ciúme. Então, é uma coisa atrás da outra. Então, não adianta. Aconteceu, foi traída. Ok. Se separaram, quer ele de volta? Então, tu cura essa tua mágoa, né? Da traição, do que for, e deixa lá. E continua do zero. Porque senão não dá certo. Não adianta voltar, porque na primeira briga vai jogar tudo na cara do cara. Sem dizer que vai ficar olhando tudo, fazendo 1000 cobranças. E daí não dá. Aí não tem trabalho, não tem as entidades que resolvam isso. Porque daí não adianta. Esses 30% de atitude, ele é muito importante. Muito importante para que dê resultado e para que se mantenha o resultado. Porque senão dá errado de novo. Não adianta. Né? Então, elas falam muito assim, ai, porque eu não tive resultado. Ai, porque eu tive resultado, mas acabou o resultado. Sim, né? Por quê? Porque sempre tem uma história por trás. Mas o que tu fez, fulaninha? Ai, mãe, eu não fiz nada. É que eu perguntei para ele por que ele curtiu a foto da fulaninha lá no Instagram. Não fez nada, né, fulaninha? Que bom que tu não fez nada. Então, assim, mas sempre tem um porquê. Então, não adianta. Decidiu ficar dentro de uma relação que aconteceu alguma coisa ruim, então decide e encara aquilo, mas encara aquilo do zero. Não dá para levar para dentro daquela relação, continuar uma coisa que foi estragada lá atrás. Não adianta. Dá errado. Sabe? Então, acontece. E aí tem alguns trabalhos que ajudam na mágoa, no rancor, inclusive. Então, façam. Se está vendo que não está conseguindo sozinha, faz um trabalho. A espiritualidade pode te ajudar, mas aqui também tem que ajudar. Não adianta ficar matutando o tempo todo o que já aconteceu. Vai dar bosta. E sempre dá. Sabe? Então, eu acho que o grande problema sempre é o não conseguir separar as coisas, sabe? É ficar muito... Nós mulheres, a gente pensa demais, eu acho. A gente fica criando muitas coisas, a gente tira muitas conclusões do que não é falado muitas vezes e do que não existe. E elas trazem muito isso dentro da história delas. Tem situações que às vezes os caras se afastam. Esses dias aconteceu o cara se afastou, não respondeu mais ela lá, ele não me queria. E na verdade era porque ele estava inseguro de não ser suficiente para ela. Entendeu? Então, tipo, não era o que ela estava esperando. E não era uma coisa ruim. Ele teve um cuidado, na verdade, com ela. Lógico, ele poderia ter falado sim, mas homem não fala. Entendeu? É difícil para falar de sentimentos, para falar ainda mais esse tipo de situação. Principalmente quando tá os dois espiados, né? Então tem que ter essa porta para conversa. Se Exatamente. um não sabe o que tá procurando e o outro tá correndo, então... Então, muitas vezes são criadas coisas muito piores do que elas realmente são. Sabe? E por favor, parem de querer disputar com os filhos deles. Os filhos vão continuar sendo os filhos, né? E se vocês vão ter filho com ele, vocês não vão querer que ele abandone o filho. Então, tem que respeitar esse espaço. Não dá para disputar com o filho. E muitas querem disputar atenção com o filho. Sim. Porque ele viu, a fulaninha foi morar com ele não me dá mais atenção. Gente, isso não existe. São posições totalmente diferentes. O filho não vai ocupar tu e tu não vai ocupar do filho. É uma questão de respeito, limitar, saber os seus limites, sabe? Então, muitas perdem a oportunidade, muitas vezes, de acabar criando um vínculo maior com o cara e aproveitar uma oportunidade do que... Por quê? Porque cobra, fica ali que nem, mas eu quero a tua atenção. Fica disputando com a criança mesmo. Muitos casos a gente atende assim. E não é o melhor caminho, com certeza. Ou, tu vai pegar teu filho, mas eu tenho que estar junto. Tu vai levar ele de volta, mas eu tenho que estar junto. Aí a criança cai, acontece alguma coisa, o pai vai lá. Não, mas nós tínhamos um combinado. Tu só iria ver ele comigo junto. Gente, imagina a cabeça dessa criança, né? Tu vai gerar mais problema pra ti depois. Muito mais. Tu vai incentivar essa disputa, tu vai perder
Tu vai perder a... Me fugiu a palavra. Tu vai perder o jeito que o teu marido te olha, porque tu tá disputando com uma criança, então tu vai ser uma criança também. Né? Tá se igualando. Se igualando. E são situações diferentes, posições totalmente diferentes. Total. Né? Então, acontece muito isso dentro do atendimento. Então, mas a maioria das vezes é isso, é dar espaço, parar de mandar 1000 mensagens, ficar ligando o dia todo, querer adivinhar o que o outro está pensando. Perguntem. Parem de querer tentar adivinhar o que a outra pessoa está pensando. Pergunta, é mais fácil, sabe? E às vezes eles não vão dizer nada porque eles nem estão pensando nada mesmo. E tá tudo certo, né? Mas já aconteceu de umas... eu perguntei, ele não me falou nada, eu tenho certeza que ele tá me traindo. Ou seja, tem uma traição no meio, sempre tem que ter. Sempre se cria alguma coisa. E não é assim, não é o caminho. Eu acho que a gente tem muito, muito, muito assunto para falar disso. Acho que a gente pode trazer em outros momentos mais detalhes, né? A respeito tanto dos trabalhos, como o trabalho dos bons olhos, que é bem interessante nessa parte de mágoa, da harmonização, reaproximação. Sim, a gente pode trazer, sim. E aproveitar sempre delas mandarem as perguntas em relação a isso, as dúvidas em relação a isso. Podem deixar até nos comentários desse mesmo vídeo, que a gente está sempre ali conferindo, o que vocês têm mais dúvidas, tanto de comportamento quanto de magia, porque não existem coisas separadas. O espiritual e o comportamento andam ali, juntinhos. Então, nos mandem, nos perguntem. A gente prefere que vocês perguntem antes do que quando a gente não tem mais como remendar. E eu agradeço muito por isso, tá? Então, muito obrigada, tá? E aguardem os próximos episódios. Beijo!